nome de Jesus. Nós estamos muito felizes com tudo que Deus está fazendo neste lugar. E nós cremos que é só o começo, queridos. Nós vamos continuar crescendo, vamos continuar rompendo. Eu quero trazer a continuação da série de mensagem que nós estamos ministrando com o tema Conhecendo o Coração de Deus. Você foi abençoado já pelas duas ministrações que nós trouxemos? Esta é a terceira mensagem desta série. Muito obrigado, meu filho, muito obrigado. E hoje nós vamos ministrar a terceira mensagem dessa série. De manhã foi muito gostoso. Deus tem ministrado muito forte ao meu coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar também com você, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos por mais alguns instantes. Nós já ouvimos o Senhor falar conosco nesse lugar, através dos louvores, das orações, da adoração. E nós queremos continuar ouvindo o Senhor, queremos continuar sendo alinhado pelo Senhor. Então feche seus olhos, vamos orar, pedir ao Espírito Santo para que Ele possa falar conosco, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui reunidos como a família de Deus aqui na terra. Muito obrigado, Senhor. O Senhor já falou conosco. E a nossa oração nesse momento é que o Senhor possa continuar falando conosco. Usa a minha vida, Senhor, como um instrumento, como um canal, que possa fluir e liberar a palavra do Senhor sobre a tua igreja. E que a tua palavra possa encontrar neste ambiente corações dispostos a receber e que ela venha frutificar. Que não seja apenas mais uma reunião, Senhor, mas que nós possamos sair daqui marcados, porque marcas espirituais definem o nosso caráter. Nos marca essa noite. Coloca algo do céu em nosso coração essa noite. Nós queremos, nós estamos desejosos, nós queremos, Senhor. Por isso nós te damos liberdade neste lugar. O Espírito Santo de Deus tem liberdade neste lugar para tocar, para transformar, para alinhar de acordo com a sua vontade, e que nós possamos crescer e que o teu nome seja glorificado, exaltado através das nossas vidas, do nosso testemunho. Você que crê, diga amém, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso a Jesus. Nós temos como texto central dessa série, 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, nós vamos ler para nós darmos sequência a essa ministração. Quantos creem aqui que Deus é um Deus bondoso? Que Deus é um Deus generoso? Amém? Nós cremos que Deus é um Deus provedor, é um Pai amoroso, um Pai misericordioso. Nós cremos dessa maneira e nós temos desfrutado disso. Nós temos desfrutado do favor de Deus, da graça de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, o seu reinado vai terminar. O Senhor já encontrou um homem segundo o seu coração. Esse texto nós já trabalhamos com ele e nós entendemos aqui que Deus estava dando uma sentença para Saul por causa da desobediência de Saul. Então Deus estava sentenciando ele, mas agora o seu reinado vai terminar. O Senhor já encontrou um homem segundo o seu coração. E nós estamos focados agora nesse tema. Um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Falamos de um coração altivo. Falamos de alguns passos, de algumas verdades muito importantes para que nós possamos crescer e desenvolver em nós esse coração segundo o coração de Deus. E nós aprendemos também que uma pessoa segundo o coração de Deus é aquela que manifesta na sua vida semelhança com Deus. É fácil isso? Não é fácil. Porque nós não estamos fechados dentro de uma redoma de vidro, nós não estamos presos ali, então nós estamos em um mundo. E muitas vezes nós somos influenciados, queira ou não, influenciados por algumas práticas do mundo. Só que nós precisamos querer mudar, querer crescer.
A palavra cristão, como eu falei, quer dizer pequeno Cristo. Nós precisamos querer ser parecido com Jesus. Pastor, está falando algo impossível. Ele era perfeito, ele era o único, ele foi o único sem pecado. Sim, eu concordo com você. Mas hoje você não está mais sozinho. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. O momento que você entregou a sua vida para Jesus, que você o recebeu no seu coração como Salvador e como Senhor da sua vida, o próprio Espírito Santo passou a habitar dentro de você. É por isso que sozinho você não consegue, mas direcionado pelo Espírito Santo, você consegue sim ser santificado, ser separado para o Senhor, vigiando as suas atitudes e crescendo a cada dia mais, e assim sendo parecido com o Senhor. Glória a Deus. Até aqui você está entendendo? Então é possível sim. E nessa série nós estamos aprendendo um pouco mais sobre o coração de Deus, sobre esse coração tão lindo, tão generoso, tão grandioso, abençoador, provedor, misericordioso. Se não fosse as misericórdias dele, eu e você não estaríamos aqui. Então é esse Deus que nós servimos, e é com esse Deus que nós precisamos querer ser parecido. Amém? Então a mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é: tudo começa com o coração. Tudo começa com o coração. Primeiro começa a ser gerado em nós. E quando nós falamos de coração, nós entendemos que é o órgão que está batendo aqui, né? Mas não é, é a nossa mente, só que é o mais profundo da sua alma. A mente, quando você fala em mente, são pensamentos rápidos e rasos. Você decide o que você vai fazer aqui, você decide o que você vai fazer lá, mas quando fala de coração, não, é no profundo, é no mais íntimo do seu ser. Então tudo começa aqui, no coração. E nós precisamos querer desenvolver um coração segundo o coração de Deus. Querer desenvolver, entendendo que tudo começa no coração. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso querer desenvolver um coração generoso, porque Deus é generoso. Então eu preciso querer desenvolver esse coração. Se eu quero ser uma pessoa, assim como Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, eu preciso também ter essa característica clara na minha vida, ter um coração generoso, desenvolver um coração generoso. Mateus 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 1 e 2, diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Queridos, me diga uma coisa: a palavra dinheiro está nesse versículo aqui? Não, não está. E tem um outro texto aqui paralelo a esse, que diz a mesma coisa, que está em Lucas 6, 37 a 38. Vamos ler a parte B do versículo. Não julguem, e vocês não serão julgados. A parte B do 38. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então não julguem, e vocês não serão julgados, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Vamos fazer a junção agora e vamos ler o versículo 37 e o 38 todo. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Queridos, não é errado, como muitos usam esse texto, não é errado, usar esse texto para falar de dinheiro. Mas o contexto aqui vai muito além de dinheiro. Aqui o Senhor está falando de julgamento, de condenação, de perdão.
E uma característica marcante dessa igreja é um coração generoso, para a glória de Jesus. Eu tenho visto isso e nós temos vivido isso. Essa igreja tem um coração generoso. Porém, se nós pararmos para nos atentar a esse texto, ele é muito mais profundo que apenas falar de dinheiro. Deus está nos alertando aqui acerca da condenação. Não julguem, não façam um julgamento precipitado, pois à medida com que vocês medirem alguém, vocês também vão ser medidos. E nós, principalmente o povo cristão, é um povo que tem a tendência em se posicionar em um altar, muitas vezes, de santidade, e nós começamos a pré-julgar os outros. E quando nós estamos julgando os outros, automaticamente em nosso coração nós já começamos a reprovar aquela pessoa, pela sua atitude, pelos seus atos, a maneira com que ela se veste, a maneira com que ela fala, se ela pinta o cabelo, se ela usa brinco, se ela tem uma tatuagem. Aquela pessoa já está reprovada no meu coração. Eu já começo a julgar aquela pessoa, a maneira com que ela se veste. Gente, meu Deus, você olha às vezes para um homem de Deus, mas a maneira com que ele se veste, talvez uma pessoa que tem algumas tatuagens, você já faz um julgamento dela. Você vê uma pessoa talvez quieta, né? Uma pessoa mais quieta, mais tranquila na dela, você olha para ela, você fala, fulano de tal orgulhoso, olha só, não conversa com ninguém, está sempre na dele. Mas na verdade, muitas vezes nós não paramos para chegar lá até aquela pessoa e conversar com ela, tentar dialogar com ela, e nós já começamos a fazer julgamentos acerca daquela pessoa. E o Senhor está nos alertando: não julguem para você não ser julgado. Eu já fui pego nesse texto muitas vezes, fazendo sim pré-julgamento à pessoa. Quantas e quantas vezes eu fui repreendido pelo Espírito Santo, porque aquilo que eu vi não se enquadrava com o padrão que eu acho que tem que ser. Isso é comum, meus irmãos, comum. Mas é necessário eu e você buscar no Senhor a ter um coração parecido com Ele. Não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E deixar de julgar as pessoas. Primeiro, conhecer a pessoa, se relacionar com ela e nunca julgar. Até porque quando você julga alguém, você está se posicionando no lugar de Deus, o justo juiz. E esse lugar só pertence a Ele. Nós somos servos, servos da orelha furada. Servos quer dizer escravos de Jesus. Nós somos servos do Senhor. Então nós não podemos estar nesta posição de julgar alguém. Isso só pertence a Ele, não podemos. Quando nós julgamos, automaticamente, como eu falei, nós começamos a condenar as pessoas. Ela não poderia estar ali, ela não serve para estar ali. Quando nós nos posicionamos dessa maneira também, com certeza nós não agradamos o coração de Deus, não perdoamos as pessoas. Nós temos muitas vezes um coração duro, um coração egoísta, às vezes que não perdoa, mas nós precisamos buscar crescer, querer ser esse homem segundo o coração de Deus, assim como Davi foi. Davi teve muitas falhas, sim, pisou na bola, sim, mas Davi teve muitos e muitos acertos. E uma das características que mais marcava a vida de Davi é que ele tinha um coração humilde e quebrantado diante de Deus. Ele reconhecia os seus erros. Ele reconhecia os seus erros. Então nós precisamos buscar no Senhor não condenar ninguém, não julgar ninguém, perdoar as pessoas. Tem pessoas que ela não consegue viver uma vida de alegria, uma saúde emocional, porque ela está amarrada
no seu coração com falta de perdão. E aí então ela carrega um peso que não é dela, porque alguém um dia fez mal para ela, porque um dia alguém falou dela, fez alguma coisa para ela, pode ser até de mal. Mas quando você não perdoa, você está dizendo assim para o Senhor Jesus: o sacrifício da cruz para mim não vale de nada, porque você está se posicionando muito melhor do que Jesus. Quando ele estava crucificado na cruz, nu, expondo a sua vergonha, ele olha para todos os seus algozes: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Você já imaginou? Agora nós precisamos desenvolver esse coração de perdoar as pessoas. O perdão, ele te liberta emocionalmente, ele te liberta no espaço físico, porque quando você não perdoa alguém, você fica amarrado com ela, você leva aquela pessoa para a cama, você leva aquela pessoa para a sua viagem de férias. A falta de perdão, ele limita o seu espaço. Você leva aquela pessoa no carro, você está dirigindo, do nada você lembra daquela pessoa. Você está nas suas férias, viajando, tentando descansar, do nada você lembra daquela pessoa. Então o perdão, ele é libertador. E nós precisamos perdoar, porque da forma com que nós perdoamos, nós também somos perdoados. Então nós precisamos perdoar. Pastor, mas e aí? Eu perdoei, eu sou obrigado a continuar ali me relacionando com aquela pessoa e tal. Perdão é uma coisa, relacionamento é outro. Se você perdoou genuinamente, você tem liberdade para continuar caminhando com ela, porque você perdoou. Você pode, você consegue fazer isso, mas a Bíblia manda você perdoar. E se possível, tende paz com todos. Se possível, tende paz com todos. Mas perdoar é um mandamento do Senhor. Então você precisa perdoar. Amém? Coração segundo o coração de Deus é um coração perdoador. É um coração que não faz julgamento, que não condena as pessoas por a sua atitude, a sua forma de se vestir, de falar, de se comportar. Nós não podemos nos posicionar assim. Note comigo o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, tudo, querido, que você plantar, você vai colher muito mais. Você pode decidir plantar uma semente ruim, não sei, talvez da falta de perdão, talvez da mágoa, do ressentimento. Ressentimento quer dizer ressentir aquilo que fizeram para mim lá atrás, há 1 ano, 2, 10 anos atrás. Mas eu decidi no meu coração ressentir de novo. Aquele dia horrível, eu decidi ressentir. Eu quero passar de novo aquela dor, então eu vou começar a ressentir de novo. Gente, misericórdia, né? Não dá. Então não. Então ressentimento quer dizer isso. Você vai estar ressentindo, dando vida novamente àquilo que já tinha ficado lá atrás. Então é uma decisão. Então nós não podemos praticar isso. Precisamos plantar semente de amor, de paz, de alegria, de contentamento, de servidão, de um coração compassivo, de um coração bondoso, generoso. Essas são as sementes que nós precisamos plantar. Porque a Bíblia, se você parar para analisar, a Bíblia toda é sobre doação, sobre perdão, sobre dar amor. A Bíblia toda ela está ligada ao dar. Prova disso,
Você estar aqui hoje é favor imerecido, é graça de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que crê no Senhor, ele não venha perecer, mas ele venha desfrutar da vida eterna. Então é graça, é favor de Deus, é graça. Então, se nós pararmos para analisar toda a Bíblia, o casamento, se você não estiver disposto a doar, a se doar, você consegue ter um relacionamento saudável? O seu casamento consegue ser um casamento alegre? Você consegue se manter no seu relacionamento? Não. Você sai para trabalhar e você quer que as horas não passem, porque você não quer voltar para casa. É um ambiente de contenda, de discórdia, de brigas, é um ambiente áspero. Então você não quer voltar. Se nós não tivermos essa parceria, essa amizade, essa cumplicidade no casamento, o egoísmo não tem vez no relacionamento. Nós não vamos conseguir, queridos, ter um lar que reflita a glória de Deus aqui na terra. Nós não vamos conseguir viver em paz com as nossas esposas, com os nossos filhos. É fácil? Não é. Mas se nós buscarmos em Deus, estarmos alinhando o nosso coração no Senhor, para sermos parceiros um do outro. O marido que protege, que promove, que cuida. A esposa, da mesma forma, aquela esposa sábia que edifica a sua casa, que cuida bem da sua casa, que protege o seu marido, que honra, que respeita o seu marido. Com certeza, esse lar vai ser um pedacinho do céu aqui na terra. Me fale uma família perfeita. Não tem. Se tiver, me mostre, que eu quero conversar com essa pessoa, eu quero aprender os segredos. Todas as famílias têm dificuldades. Alguma área, é com o filho, é com a filha, é o relacionamento que precisa ajustar, é a área financeira, é um algo. Todos têm desafios pela frente. Mas o que faz a diferença é o nosso posicionamento diante desses desafios. Quando nós entendemos o valor que tem a nossa família, nós pagamos o preço para que ela dê certo. Mas depende dos dois, do esposo e da esposa. Então toda a doação, toda a entrega começa com o coração. Mateus 6:21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O seu maior tesouro, querido, o seu maior tesouro hoje não são os seus bens, as suas conquistas. O seu único tesouro que você tem aqui hoje na terra é a sua família, sua esposa, seus filhos. Esse é o seu tesouro. A sua vida com Deus, esse é o seu tesouro. Se o seu coração estiver em Cristo, você tem todas as outras coisas. Às vezes nós corremos atrás de tantos projetos e conquistamos, chegamos a conquistar algumas coisas. Chegamos a conquistar. Mas de nada adianta nós termos um sucesso lá fora e perdermos a nossa família, perdemos os nossos filhos. Então é necessário a gente fazer uma autoanálise, olhar para dentro e começar a desfrutar mais daquilo que Deus tem nos proporcionado. Às vezes a gente ocupa muito a nossa mente com aquilo que está lá fora, tentando alcançar algo lá fora, mas deixa de desfrutar daquilo que Deus já nos proporcionou. Então nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor já nos deu. Deuteronômio 15, 7 e 8. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureça o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Desenvolva um coração generoso. Desenvolva um coração
generoso. Tenha essa facilidade de você fazer essa doação em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Esteja sempre disposto a ajudar alguém. Esteja sempre disposto a doar o seu tempo, se necessário. Recursos? Sim, recursos também, se necessário. Ajude com recursos. São sementes que você planta. Toda semente que você planta, com certeza, ela vai germinar e ela vai frutificar. Quando você planta um grãozinho de milho na terra, esse grãozinho de milho, ele vai nascer e ele vai gerar em torno de 4 espigas nesse pé. Cada espiga de milho é em torno de 200 a 300 sementes. E você plantou uma semente. Agora imagine. Isso no mundo natural. Agora imagine no mundo espiritual. Que a Bíblia nos garante 30, 60, 100 vezes mais. Então desenvolva um coração generoso. Que esse é o coração de Deus. Pastor, como desenvolver um coração generoso? Como eu posso desenvolver um coração generoso? Trate com o egoísmo no coração. Trate com o egoísmo no coração. Deuteronômio 15:9. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. Olha só, pensamento ímpio. Então, cuidado. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando. E não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado deste pecado. Então, pessoal, o povo de Israel, eles tomavam muito cuidado com isso aqui. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas. Era cancelado todas as dívidas. O escravo, ele era libertado. E aqui a palavra nos exorta: cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado deste pecado. O egoísmo tem entrado em relacionamentos, tem entrado em vários repartimentos, tem afastado pessoas. As pessoas não conseguem ter um relacionamento saudável por causa do egoísmo. É tudo para mim. Eu sou a última bolacha do pacote, né? Sou a última Coca-Cola da geladeira com gás. Então é eu. Eu sou o centro das atenções. Se não for da minha maneira, eu não quero. Se não for assim, saiu fora, queridos, talvez 1 milímetro. Mas por causa do meu egoísmo, por causa do meu orgulho, eu já chuto o balde, como diz o ditado. Eu abro mão de tudo, porque assim não dá para mim. Não dá porque essa pessoa tem um coração egoísta. E precisa ser tratada, precisa ser ajustada, precisa ser amada, instruída, que aquele coração não é um coração que agrada a Deus. Então nós precisamos tratar com o egoísmo do nosso coração, queridos. E nós não vemos isso muitas vezes nas pessoas que não conhecem a Jesus. Muitos crentes, na hora talvez do aperto financeiro, eles cortam do seu orçamento justamente o que jamais deveriam cortar, o que jamais deveria ser cortado. A lei do dar e do receber. Quando nós entendemos isso, nós começamos a praticar. Eu entendi isso e eu passei a praticar esse princípio. E tenho dado, querido, nas horas em que menos tenho para dar muitas vezes, mas eu tenho vivido isso. Eu tenho aplicado, eu tenho me doado, eu tenho literalmente aberto mão. Eu falei para minha esposa esses dias: amor, nós não temos nada.
Nós não temos nada, nós só temos Jesus. E quando nós temos Jesus, nós temos tudo. Aquilo que eu tenho não é meu. Então nós precisamos buscar esse coração no Senhor. E para a glória de Jesus, querido, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. Eu tenho vivido provisão de Deus sobre a minha vida. Nem sempre é instantânea, mas Deus nunca falha. Ele não deixa o seu filho passar necessidade. A palavra diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem o seu descendente desamparado. Então nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que quer nos proporcionar sim os melhores dias da nossa vida. Mas é nos momentos também de dificuldade, nas horas de dificuldade financeira, que eu e você precisamos estar atentos, porque Deus sempre vai criar uma oportunidade para te abençoar. Às vezes nem sempre é você sendo abençoado primeiro, às vezes é você abençoando alguém, provocando no mundo espiritual uma colheita. Você planta uma semente, você provoca no mundo espiritual uma colheita. Por que que Deus criou a doação? Por que que eu consigo algo e Deus... Queridos, por que isso? Às vezes você pergunta, por quê? Tem uma frase, está aqui no próximo slide. Deus não criou a doação pensando em si mesmo. Não. Ele criou a doação pensando em você. Quando você doa algo para alguém, um abraço, o seu tempo, uma ligação, uma mensagem, recurso financeiro, o seu tempo, quando você doa para alguém, você está demonstrando o seu coração parecido com o coração de Deus. Todo lugar que Jesus passava, Ele abençoava alguém. Milagres eram realizados. Não porque o principal ministério de Jesus era fazer milagre, não. O principal ministério de Jesus era ensinar, era instruir, era trazer luz, para que as pessoas pudessem andar no caminho. Esse era o principal ministério de Jesus. Mas o que então levava ele a realizar tantos milagres? Um coração compassivo, diante da necessidade das pessoas. Ele tinha um coração compassivo. E aí então ele liberava a unção e tocava, restaurava, coxo andava, cego voltava a enxergar, as pessoas eram supridas, mortos ressuscitavam por causa de um coração compassivo. Um coração do Pai. Ele diz: eu e o Pai somos um. Coração igual o coração de Deus. Então, Deus criou a doação pensando em nós, para que nós possamos ficar parecido com Ele. Tem uma outra frase também que eu quero que você leia comigo. A doação é o instrumento principal que tira o egoísmo e a avareza do nosso coração. Quando você abre a sua mão em prol de alguém, Deus abre a mão dele em prol da sua casa. É assim que funciona. É assim que funciona. O único jeito de eliminar o egoísmo é a generosidade. É o único jeito. Depois que eu aprendi, querido, isso, e comecei a praticar todos os dias, eu tenho ou dado algo para alguém, ou eu tenho recebido algo de alguém. É difícil passar um dia que eu não abençoe alguém, ou que eu não receba algo de alguém. E geralmente, aquilo que eu mais gosto é um tênis, é um sapato, é uma camisa, alguma coisa que eu mais gosto é o que eu dou para os outros. Essa semana eu
fui viajar há poucos dias e eu comprei para mim. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de churrasco e eu gosto de fazer também o churrasco. Eu gosto de colocar a mão na massa, na carne, né? Melhor dizendo. E aí então eu fui viajar em Otacílio Costa. Eu comprei uma faca, gente, preparada para churrasco. Pensa na faca, muito linda. E eu todo empolgado com a minha faca que eu havia comprado. Só que eu já havia ganhado uma o ano passado, também para churrasco, feita à mão, ganhado de presente. E aí um dia o Espírito Santo pediu para mim doar aquela faca para alguém. E eu doei aquela faca para alguém. E aí depois eu fui e comprei uma. Só que o pastor Michel foi lá em casa, passou um tempo com a gente, ministrou aqui na quarta-feira. E eu todo empolgado. E a gente falando sobre esse assunto de churrasco com ele. E aí eu falei, deixa eu te mostrar algo que eu comprei. Agora eu estou preparado para o churrasco. Peguei a minha faca, todo empolgado. Mostrei a faca para ele. Ele falou, uau, que coisa linda. Eu falei para minha esposa, eu quero comprar uma dessa para mim também. Inclusive, até falei com o irmão lá da igreja que ele está procurando lá um material especial para fazer uma dessa para mim. Na hora o Espírito Santo falou para mim, dá para ele a faca. Eu falei, não. Eu falei, não, é a minha faca. A gente encerrou o assunto e eu fui e guardei a faca. Vou dar minha faca. E passamos a tarde, tomamos café, batemos papo, e já estávamos nos organizando para vir aqui para o prédio da igreja. E aí a gente já estava saindo já para o carro. Na hora eu senti no meu coração, sabe? Falei, Espírito Santo de novo, a faca. Falei, tá bom, Senhor. Eu voltei. Peguei a faca e entreguei para ele. Pensa no olho do homem brilhando. Falei, uau, você está me dando isso aqui? Eu falei, é sua. Pega e guarda, é sua. E eu dei a faca, gente. Meu Deus do céu. Queridos, mas sempre quando Deus te pede algo, Ele está preparando lá na frente algo para você. Eu tenho experiência com isso. Essa igreja tem experiência com isso. É por isso que nós precisamos despertar em nós esse coração generoso em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas. De manhã, nós fizemos aqui um exercício, nós praticamos esse tópico aqui. Nós praticamos, desenvolvendo um coração generoso. Nós praticamos. E agora eu quero te dar também a oportunidade de você abençoar alguém. Pastor, eu não tenho nada, eu não sei. Você tem alguma coisa aí? Na sua bolsa, né? Na sua orelha, as mulheres, no seu cabelo. Eu não sei o que você tem aí, mas o Espírito Santo vai pedir para você dar para alguém e Ele vai te direcionar a dar para alguém. Você vai começar a praticar junto comigo isso. De manhã foi muito legal, muitas pessoas doaram aqui algumas coisas. E alguns estão até relutando aí já, falando, não vou dar isso aqui. Saia do seu lugar, direcionado pelo Senhor, e dê algo para alguém aqui essa noite. Deixe o Senhor te surpreender. Deixe o Senhor te surpreender. De manhã nós doamos algumas coisas aqui. E eu quero doar um livro para o Fernando. Vem cá, Fernando. Quando eu peguei esse livro meu aqui, eu falei, uau, esse livro aqui é para o Fernando. 37 qualidades do líder que ninguém esquece. Seja abençoado por esse livro. Eu quero te encorajar, você também praticar. Já tem gente doando aí, olha. Glória a Deus. Não é fácil. Glória a Deus. Mas aqui nós ouvimos a palavra e nós começamos a praticar a palavra.
que nós precisamos ser ouvintes, mas praticantes também. Glória a Deus pela sua vida. Você que se disponibilizou a doar algo. Hoje de manhã eu doei um relógio. Tinha um relógio. Na verdade já doei alguns. E aí hoje de manhã eu doei um relógio. Aí agora à tarde chega o pastor Hilton para mim e falou: pastor, de manhã eu queria te doar por completo, está aqui. Então esse relógio lindo que vocês estão me vendo aqui no pulso, Oriente, acabei de ganhar agora aqui, logo quando eu cheguei no culto. Semeei um de manhã e já colhi outro à noite. É assim que o Senhor faz. Esse é o meu sonho de igreja, queridos. O meu sonho de igreja não é uma estrutura linda, embora o nosso prédio está muito lindo. E vai ficar muito mais ainda. Breve nós vamos estar fazendo a fachada, vamos estar construindo aqui as salas, vamos também fazer uma cantina, né, com a finalidade social de estarmos suprindo a necessidade física das famílias. Famílias que vão talvez comprar um medicamento e não tem dinheiro. Famílias que vão fazer um exame e não tem dinheiro. Nós como igreja vamos poder estar sendo suporte para essas pessoas. Esse é o meu sonho de igreja. E se nós olharmos para Atos, nós vamos ver que era essa a igreja. Do início de tudo foi essa a igreja. Eles partiam o pão de casa em casa, eles tinham tudo em comum. Eles comiam de casa em casa. E o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Mas um estava ali ajudando o outro. Um caminhando um com o outro, suprindo, ajudando. Essa é a igreja que eu sonho. E eu creio que juntos nós vamos construir essa igreja nessa cidade. Em nome de Jesus. Juntos, com esse coração. Com esse coração. Depois que você doou aí, agora nós vamos tratar com a dor da generosidade. Lembra que eu falei, poxa, a minha faca? Meu Deus, a minha faca. Vamos tratar com a dor da generosidade. Deuteronômio 15:10. Dele generosamente e sem relutância no coração. É difícil, gente? É. Não é fácil. Mas é o que a palavra está falando para mim e para você. Dele generosamente e sem relutância no coração. Pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, em tudo o que você fizer. Em tudo o que você fizer. Então, a razão, querido, que temos a dor da generosidade é porque a gente acha que o que temos é nosso. É meu, pastor, eu comprei com meu dinheiro, foi o meu suor, eu paguei, glória a Deus. Mas tudo que você tem é para potencializar a realização do propósito de Deus na sua vida. É a sua casa, é os seus recursos financeiros, é o seu carro, é a sua moto, é a sua, não sei, a sua influência. É para potencializar a conclusão do propósito de Deus para a sua vida. Cada um tem um propósito. Então os recursos, glória a Deus, é muito bem-vindo, mas é do Senhor. Ele diz, minha é a prata. Ageu 2:8, ele diz, minha é a prata e meu é o ouro. Então tudo que vem à nossa mão, tudo aquilo que nós temos é do Senhor. Nós somos apenas mordomos do Senhor. Cuidamos, trabalhamos com esses recursos, aplicamos de maneira responsável. É por isso que cada centavo que vem à sua mão, você precisa dar valor para ele. Porque quem não dá valor para o dinheiro, ó, some da mão dele. Então dê valor para cada centavo que vem à sua mão. Mas nunca se prenda a essas coisas. Sonhe, cresça, tenha sonhos, estude, voe alto, mas nunca se prenda a essas coisas. Nunca se prenda a essas coisas, porque tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar. Mas você vai subir para a eternidade com o Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso?
Se você for aplaudir e se for para Jesus, você pode fazer melhor. Glória a Deus. Aleluia. Então nós não podemos nos apegar com as coisas daqui, como diz aquela canção, né? Eu não vou nem arriscar cantar, porque senão não rola, né? Mas nós estamos crescendo para a glória de Jesus. Quarto, se você quiser ter um coração parecido com o coração de Deus, assim como Davi, desenvolva um coração generoso. Trate com o egoísmo, trate com a dor da generosidade e continue desenvolvendo esse coração generoso. Porque desenvolver não é praticar uma vez, é desenvolver mais, é praticar várias vezes. Ajudar, estar sempre pronto a servir alguém. Pode contar comigo. Eu lembro de uma vez o Nando contou um testemunho que ele, disposto a servir uma senhora lá no bairro São Paulo, e aí ele chegou para ela estava juntando um pouco de areia na rua, e ele olhou para aquela senhora, né, já uma idade um pouco avançada, ele todo disposto em querer servir, ele falou, vou ajudar ela, só falta um pouquinho de areia e tal. E aí ele se dispôs, minha senhora, eu quero te ajudar, deixa que eu te ajudo. Ela falou, não, meu filho, isso aqui eu já estou quase acabando, mas tem aquele monte de entulho ali, era um monte gigante de entulho, né, que precisava ser tirado. E aí então, ele passou lá a tarde toda ajudando a senhora a tirar o entulho. Mas enfim, faz parte do ofício. Deuteronômio 15:14, desenvolva um coração generoso. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu tanque de prensar uvas, dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Quando eu falo isso, querido, não é para você sair dando tudo que você tem, não é isso. É que você possa identificar no Senhor, que você busque sensibilidade, de você identificar qual é o momento de você abençoar alguém. Porque às vezes nós retemos a bênção por causa de falta de sensibilidade, de entender, de discernir o tempo. E aí nós interrompemos aquilo que Deus estava querendo fazer na nossa vida. Mas então busque no Senhor essa sensibilidade e comece a dar, porque nós precisamos disso. Então, dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Deus nunca vai te pedir nada sem antes que ele já não tenha te dado. Então, é interessante nós aprender que nós nascemos com um coração egoísta. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos uma natureza generosa. O dia que você entregou a sua vida para Jesus, que você o recebeu como Salvador da sua vida, como Senhor da sua vida, você recebeu no seu coração a natureza generosa de Deus, porque o próprio Espírito Santo está habitando dentro de você. Então você recebeu essa natureza generosa. O que eu preciso então, pastor? É só renovar a nossa mente. Por quê, pastor, que eu preciso? Porque quando você vem do mundo de práticas errôneas, você traz uma carga. Só porque você entregou a vida para Jesus, mudou alguma coisa? Não, meu irmão. Amanhã, segunda-feira, você está com as mesmas práticas, os mesmos pecados, os mesmos vícios, as mesmas dificuldades, os mesmos desafios. Está lá. O que mudou agora é que você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você e que você tem no Senhor essa força. Porque não é porque você é forte, mas é porque o Senhor é forte. E a nossa fé em Cristo Jesus, direcionada a Cristo, é que nos ajuda a vencer as nossas limitações. Eu sei que é errado, então o Senhor vai te ajudar a vencer aquele pecado. Você sabe, aí o Espírito Santo te incomoda. Não é o irmão que vai falar para você: ei, irmão, você está pecando aí, ó, você entregou a vida para Jesus, continua. Não. É o próprio Espírito Santo. O irmão vai estar caminhando lado a lado com você, junto com você, está orando com você, ajudando você.
mas Ele não vai apontar o seu pecado. Ele vai amar você. Ele vai ser um pequeno Cristo na sua vida. E você vai conseguir, através da sua fé em Cristo Jesus, vencer o pecado a cada dia mais, caminhando em vitória, e o nome de Deus será glorificado através da sua vida. Amém? Quantos estão entendendo até aqui? Glória a Deus, porque nós já estamos finalizando. Aleluia. Vamos aqui para a quinta coisa que nós precisamos fazer, para que nós tenhamos esse coração parecido com o coração de Deus. Qual que é essa quinta coisa? Desenvolva um coração agradecido. Queridos, você sabe de onde Deus te tirou? Da vida que você levava, do lamaçal de pecado que você estava entranhado até o tutano. Você sabe disso. Dos livramentos que Deus te deu. Você sabe que você deu errado lá fora. Foi por isso que você veio para Jesus. Então nós precisamos desenvolver um coração grato a Deus. Grato a Deus. Deuteronômio 15:15. Lembrem-se de que você foi escravo no Egito. Você foi escravo no Egito. Literalmente escravo do pecado, escravo do maligno. Literalmente. E que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Então lembre-se de onde o Senhor te tirou. E desenvolva nele um coração grato por aquilo que você é, por aquilo que você tem. E jamais volte para o Egito. O Egito é lugar de escravidão. O Egito é um lugar de sofrimento. O Egito é um lugar de condenação, de açoites. O Egito é um lugar de escassez. Por que eu vou querer voltar para o Egito se eu já sentei na mesa do rei? Eu já desfrutei da provisão que ele tem para mim como pai? Por que eu vou querer voltar? Falta de gratidão faz eu voltar para trás. Falta de gratidão. Mas nós precisamos desenvolver esse coração grato a Deus e nos agarrar no Senhor, entendendo, querido, que não há mais tempo para perder tempo. Não há mais tempo. Os sinais estão apontando para a volta de Cristo. Os sinais estão claros para a volta do Senhor. E a Bíblia é clara, nós cremos na Bíblia. Evangelho de João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ver a face do Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus falando. Então ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então por que nós vamos querer estar flertando com o pecado aí fora? Por que nós vamos querer estar se divertindo aí fora, achando que nós somos imortal? Uau! Eu sou o cara, eu sou imortal. Não, não. Nós somos, meu Deus, a Bíblia diz que esse tempo é muito curto. É 60, 70, 80, o que passar disso é canseiro, é sofrimento. E aí, muitas vezes nós queremos nos divertir. Achamos que aquela vida lá fora, aquele mundo lá fora, que supre as minhas necessidades físicas, eu penso que aquilo que é alegria, aquilo que é bom para mim, sim, é bom, só que é momentâneo, é um pouco tempo, mas você vai estar vazio, comprando, vendendo, adulterando, mentindo, roubando, fazendo tantas coisas erradas. Mas por que isso? Porque há um vazio dentro do ser humano que só Deus preenche. Há um vazio. Há um vazio que só Deus pode preencher. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos entregando para Ele tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. 2 Coríntios 5,17 diz que quando nós nos entregamos para Jesus, nós somos feitos uma nova criatura.
as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você está novinho em folha, embora o seu corpo às vezes já marcado pela idade, mas o seu espírito foi renovado no Senhor. Meu Deus. E a Bíblia diz que a partir deste momento o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de você, e você começa a viver uma vida de verdade. Meu Deus, meu Jesus amado, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a sua vida, e eu quero isso para essa cidade. Quando eu oro, querido, por essa cidade, eu não oro somente pela nossa igreja Paz Church aqui local. Eu agradeço a Deus pela cidade pela igreja que Ele nos deu nessa cidade. Quantos 1000 metros quadrados tem a cidade de Navegantes? Eu não sei. Mas mentalmente eu traço um muro na cidade de Navegantes e agradeço a Deus. Obrigado, Deus, porque a igreja que o Senhor me deu nessa cidade é gigante. É gigante. Tem algumas pessoas que ainda não creram, que ainda não se renderam ao Senhor, praticam a religiosidade, mas ainda não são filhos verdadeiramente de Deus. E aí eu oro já agradecendo ao Senhor, porque eu creio que essa cidade é nossa, para a glória de Jesus. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Pede-me. Então precisamos desenvolver um coração grato a Deus, e aí nós vamos ser instrumento de Deus para alcançar os perdidos. Ainda que eu der a minha vida inteira, querido, para servir a Jesus, ainda que eu faça isso, é tão pouco comparado àquilo que Ele fez por mim. Ainda que eu faça isso, como a minha vida era destruída. Como a minha vida era destruída. Em Lucas 7:47, uma mulher, ela quebra os protocolos e ela entra em um ambiente onde Jesus foi convidado para se alimentar na casa de um fariseu. E aí então ela começa a derramar um perfume caríssimo aos pés de Jesus. E ela começa a beijar os pés de Jesus e chorar e passar os seus cabelos aos pés de Jesus. E aquele fariseu, qual tinha convidado Jesus, fala: se ele soubesse quem está fazendo isso, se ele soubesse que é uma pecadora, estava julgando, estava condenando. Aí Jesus libera essa frase um pouquinho mais à frente: quem muito é perdoado, muito ama. Essa mulher realmente era uma pecadora, mas ela se tornou apaixonada por Jesus, que ela foi capaz de quebrar aquilo que ela tinha de melhor aos pés de Jesus. Não era um sacrifício para ela, era um privilégio para ela, poder fazer aquilo para alguém que tinha salvado, que tinha perdoado os seus pecados. Então quem muito é perdoado, muito ama, muito se dispõe, ama a obra, ama as vidas, ama servir. Nós oramos pelos voluntários, querido. Meu Deus, que coração que essa equipe tem, coração de servir, de liderar, de discipular. É esse coração que nós precisamos apresentar ao Senhor. O pastor Eibe conta, querido, que ele foi ministrar na China comunista, em uma igreja subterrânea, e lá ele conversando com o irmão começou a falar para ele que ele foi muito torturado pelos líderes daquela cidade, o local onde estava instalada aquela igreja subterrânea. Precisava ser subterrânea porque era proibido falar de Jesus, mas o pastor Eibe estava lá também, arriscando até a própria vida lá. E ele começou a conversar com esse irmão, e ele falou que ele foi muito torturado. E aí então o pastor Eibe perguntou para ele: mas por que você foi torturado? Ele falou: eu fui torturado porque eu não quis entregar o local onde a igreja estava estabelecida. Eu não quis entregar os meus irmãos também, por isso que eu fui muito torturado, sofri muito. Só que ele falou uma coisa: só que enquanto eu estava sendo torturado, eu estava sentindo dores horríveis no meu corpo,
mas o meu coração estava muito feliz. Muito feliz, eu estava alegre demais, porque eu estava podendo ser torturado por alguém, por não negar alguém que entregou a sua vida na cruz por mim. Queridos, quando eu ouço um testemunho desse, eu fico mais apaixonado por Jesus ainda, mais apaixonado por vidas, mais apaixonado por vidas. O único propósito, querido, da nossa existência aqui na terra é ouvir o clamor do coração de Deus, desenvolvendo um coração grato e sermos usados por Ele como um canal de salvação, de transformação de pessoas. Eu quero encerrar com esse texto, Evangelho de João, capítulo 17, verso 15. Você já pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Logo em seguida nós vamos estar cantando uma canção, e eu quero que você adore o Senhor. Todos nós queremos desenvolver um coração segundo o coração de Deus, mas é necessário um posicionamento nosso, é necessário. Evangelho de João, capítulo 17, 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus falando: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste a este mundo, olha só, também eu os enviei ao mundo. Verso 19: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, santificados na palavra. E rogo, e não rogo somente por estes, presta atenção aqui no versículo 20, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então nós vemos um clamor no coração de Deus. A Bíblia diz que não é da vontade de Deus que nenhum se perca. Então há um clamor no coração de Deus por almas. O coração do Senhor, cada batida, almas, 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 vidas, vidas se rendendo, vidas se entregando. Esse é o clamor do coração de Deus. E Ele quer nos usar para alcançar essa cidade. Ele quer que, ao exemplo da igreja primitiva, a igreja de Atos, que nós possamos nos posicionar hoje e dizer para o Senhor: eis-me aqui, nada pode nos parar. Não são os desafios, não são as dificuldades. Nós encontramos dificuldade, queridos, claro que nós encontramos. Não são as dificuldades. Nós não vamos parar, podemos até diminuir as passadas, mas voltar para o Egito jamais, nem para pegar impulso. É daqui para frente, é daqui para frente. Com Jesus nós somos mais que vencedores. Feche seus olhos por alguns instantes. E vontade da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdade.
Espírito Santo, vem com o teu fogo, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre a tua igreja. Traz essa responsabilidade. Mostra, Senhor, em nome de Jesus. Sim, aquece os nossos corações. Enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, sofria louvor dos nossos irmãos. Meu Deus. Sobre o sangue, tornavam nas ruas, subiram aos céus, com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira aliança. Levante os seus braços assim aos céus e comece a cantar essa canção com muita intensidade no seu coração. Peça a Ele essa noite. Fala, Espírito Santo de Deus, reaviva o meu coração, Senhor. Aquece o meu coração. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a sua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, querido, que entregou o seu Filho pelos perdidos também, por aqueles que estão hoje nos vícios da prostituição. Entregou-se na cruz por aqueles que hoje estão em situação de rua, nas margens, abandonados pela sociedade. O Senhor se entregou por aqueles também. Oh meu Deus, Peça ao Espírito Santo de Deus trazer essa consciência, reaviva a sua igreja de novo. que nós possamos ser um canal Faz de a Deus chama aqui na arder terra. nesse povo, Que não sejamos religiosos, não. em meu Que sejamos filhos coração. parecidos com o Pai, que não perde tempo com coisas fúteis. Filhos que têm a sua identidade formada no Senhor, que sabe quem é no processo, Faz a chama que arder não vai se nesse perder no meio do caminho, povo, não vai desejar voltar atrás, como eram os desfrutar primeiros cristãos. daquilo que o Egito pode oferecer. Oh meu Deus, reaviva a sua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Aleluia. Meu Deus, esse é o meu sonho, queridos. É uma igreja apaixonada por Cristo. Uma igreja apaixonada por Cristo, ela é apaixonada por vidas. Uma igreja apaixonada por Cristo, ela é apaixonada pelo próximo. Ela não vai julgar, ela vai amar, ela vai estender a mão ao invés de estender o dedo. É essa a igreja que eu sonho. É essa a igreja que o Senhor está levantando nesse lugar. É essa a igreja. Romanos capítulo 10, verso 9, diz assim: se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa, se faz confissão para a salvação. É necessário você crer, você confessar Jesus. A palavra ela é clara: se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Tem alguém aqui que essa noite quer fazer essa confissão? Dá um sinal com a sua mão. Você que quer entregar a sua vida para Jesus. Você que quer fazer essa confissão, só dá um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Aonde você está, você não vai sair do seu lugar. Mas você que está aqui hoje, quer entregar a sua vida para Jesus. Para Jesus. E receber no seu coração como Senhor e Salvador. Esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Não estou te convidando para você mudar de religião. Até porque nós não praticamos uma religião. Nós não somos religiosos. Nós somos uma igreja de filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. A minha identidade é forjada no Senhor, em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus?